tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre a relação entre o consumo do arroz com feijão e a gordura no fígado. Muitas pessoas que têm algum tipo de problema no fígado querem saber se podem ou não consumir o arroz com feijão, qual é a melhor forma de consumir, se tem algum cuidado. Eu tenho muitas dicas legais para te passar nesse vídeo, você vai adorar. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, dica para ajudar no bom funcionamento do seu fígado, você vai adorar o canal. Aproveita então e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulo lá no Instagram. Me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. É o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais então sobre essa relação entre o consumo de arroz e feijão e gordura no fígado, a saúde do fígado de uma maneira mais ampla. Me diz se você tem algum cuidado na hora de preparar o seu arroz com feijão, com relação à quantidade, se você não se preocupa com isso, que tipo de feijão você come, que tipo de arroz você come. Coloca isso pra mim aqui embaixo nos comentários e me conta se você come arroz com feijão todo dia, porque tem gente que tem que comer arroz e feijão todo dia, tem gente que não. Obviamente, né, que o arroz com feijão acaba sendo um dos pratos preferidos da grande maioria dos brasileiros e acaba sendo a base da alimentação de muitas pessoas. Me conta aí se isso é na sua casa assim também, se isso funciona assim para você. Quando a gente olha para esse perfil nutricional do arroz com feijão, a gente já vai percebendo que pode ser uma opção muito interessante para quem tem algum tipo de problema no fígado, desde que utilizado com ressalvas. Eu vou falar isso para você, quais são os cuidados que você tem que ter também. Porque quando a gente olha para o arroz e para o feijão, eles se combinam muito, né? Eles se complementam de uma forma bem interessante, porque os dois são fontes de carboidratos complexos. E se você optar por consumir o arroz integral, então esse carboidrato vai ser de menor índice glicêmico ainda, vai ser mais saudável para você. O índice glicêmico é muito importante quando a gente fala de qualquer tipo de questão associada ao fígado, porque a gente sabe que pessoas que consomem alimentação muito rica em açúcares simples, carboidratos de alto índice glicêmico, têm uma tendência a terem maior pico de insulina, têm uma tendência a desenvolver uma resistência à insulina com o passar do tempo, com o passar da idade. Isso é natural, a gente vai envelhecendo, o nosso metabolismo, o nosso corpo vai mudando. E aí, com isso também, você pode ter, devido a essa hiperinsulinemia que algumas pessoas passam a ter, você pode ter um maior consumo, maior acúmulo, desculpa, de gordura nessa região visceral, central, abdominal. Ou seja, maior acúmulo de gordura nessa região próxima ou por dentro do seu fígado. Então, você conseguir controlar essa hiperinsulinemia vai ser super importante para ajudar também de forma complementar no tratamento de qualquer tipo de questão relacionada a açúcar, a gordura no fígado, desculpa. Então é muito importante que você busque consumir alimentos que ajudem você a ter um melhor controle da glicose plasmática do sangue e da secreção de insulina, que foi o que eu te falei que pode ser complicado. E o arroz com feijão é uma combinação muito interessante, como eu estava te falando antes. O feijão por si só é muito rico em fibra solúvel, que ajuda a lentificar a absorção do carboidrato, a liberação dele do estômago para o intestino. E o arroz, como eu te falei, principalmente se você optar pelo arroz integral, vai ser mais interessante ainda. Mesmo que você opte por consumir o arroz branco, se você utilizar com moderação e numa proporção interessante, a fibra do feijão ajuda a diminuir o índice glicêmico desse arroz com feijão de uma maneira mais ampla. Mas claro que se você puder optar pelo feijão, pelo arroz integral, vai ser mais interessante ainda para você. O arroz com feijão também tem um benefício muito interessante de ser muito rico em fibras, né? Como eu te falei, o feijão é bastante rico em fibras solúveis, principalmente. E o arroz, principalmente o arroz integral, o arroz integral, né? Porque o arroz branco é pobre em fibras, mas se você optar por consumir o arroz integral, como eu falei para você antes, ele é bastante rico em fibras também, o que ajuda a melhorar essa questão da secreção de insulina, ajuda a melhorar a saciedade, ou seja, vai fazer com que você coma menos de outros alimentos, talvez mais calóricos naquela refeição, mantenha a saciedade prolongada por mais tempo, ajuda no funcionamento intestinal. Então, tudo isso de forma complementar ajuda também na saúde do seu fígado. Quando a gente fala de intestino e fígado, claro que tem uma correlação positiva, o bom funcionamento intestinal, porque quando a gente consegue liberar o conteúdo fecal, a gente evita aquela presença de toxinas, de fezes presas, a gente melhora o bom fluxo digestivo. A gente sabe que o fígado tem um papel muito importante com relação à produção de bile, com relação à nossa digestão de uma maneira mais ampla, e o bom funcionamento intestinal também está relacionado à saúde do fígado. Vale a pena ressaltar também que essa combinação de arroz com feijão é fonte de proteína muito saudável, ela tem todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa, e vale a pena ressaltar que para algumas pessoas que têm problemas no fígado, principalmente problemas
né, um pouco mais graves, acabam tendo uma dificuldade na digestão e acabam tolerando melhor proteínas vegetais. Então, a proteína do arroz com feijão é uma proteína nobre, é uma proteína de alto valor biológico, completa, contém todos os aminoácidos essenciais e pode ser uma ótima forma também de você consumir mais proteína de uma forma mais tolerável para você com relação à digestibilidade e com relação a outras questões relacionadas. Vale a pena ressaltar também que essa combinação de arroz com feijão é riquíssima em vários minerais e vitaminas, vitaminas do complexo B, magnésio, ferro, zinco, que são nutrientes importantes para o bom funcionamento do fígado também. Então, muitas vezes a gente olha para o arroz com feijão e parece uma alimentação meio pobre, meio monótona, mas isso não é o caso. Claro que muitas vezes ele vai ser a base da alimentação, mas depende também do que a gente completa e como a gente prepara esse arroz com feijão. Mas ele por si só já acaba sendo fonte de proteínas, vitaminas, minerais, fibras. Então é realmente uma combinação alimentar bem interessante. Como eu vim falando para você, é bem interessante que você faça também um certo controle com relação a como preparar o seu arroz com feijão, porque existem vários tipos de preparo, né? Principalmente com relação ao feijão. Então, cuidado para não acrescentar nesse alimento tão saudável bacon, calabresa, paio, linguiça. Tem gente que faz uma mini feijoada e come isso todos os dias. Essas gorduras, né, que estão presentes na carne de porco, principalmente fumada, defumada, processada, não são interessantes para o seu fígado. O excesso de sódio também não é interessante para o seu fígado. Então, o ideal mesmo é que você cozinhe seu feijão com louro, com gengibre, com o que você quiser. Depois você refogue ele com azeite, com alho, com cebola, de uma forma mais natural. Cuidado também na hora de preparar o arroz para não colocar um excesso de óleo no arroz, né? Principalmente quem faz arroz branco tem uma tendência a refogar ele com muito óleo para ele não grudar, para não ficar empapado. Então, se você optar por consumir o arroz integral, vai ser mais interessante para você, porque o arroz integral, pelo contrário, né? Um grão mais duro, tem mais dificuldade, inclusive, de empapar. Você não precisa, basicamente, colocar óleo nenhum, talvez um fiozinho de azeite só para refogar com alho ou com uma cebolinha que você queira, o tempero que você gosta. E lembra que com o preparo do arroz integral que a gente tem que ter planejamento e paciência. Não dá para você esperar que o arroz integral cozinhe no tempo do arroz branco ou até mesmo do arroz parboilizado. Então se planeja para começar a preparar antes e lembra que se for mais interessante para você, você pode preparar uma porção maior de arroz, congelar partes dele, do arroz integral, e ir usando ao longo da semana, conforme você precisar, só esquentando mesmo, sem precisar ter esse pré-preparo mais longo, né, todos os dias. Vai gastar muito gás, levar muito tempo. Então é uma questão de organização mesmo, você pode deixar suas quentinhas prontas, do feijão já cozido sem refogar, do arroz já pronto, porque aí na hora você só se organiza, quantifica isso certinho e fica mais fácil de você fazer ao longo do seu dia. Bem importante lembrar também que a quantidade de arroz e feijão tem que ser adequada a você. Eu não vou falar aqui quanto que você deve consumir, porque isso vai variar com relação à sua idade, ao seu peso, à sua altura, questões de problemas de saúde que porventura você tem, atividade física que você faz, o restante da sua alimentação. Mas lembra sempre de ter um certo equilíbrio. E lembra sempre que o arroz e o feijão vão entrar no seu prato no grupo dos carboidratos. Então lembra, né, de consumir mais ou menos 1/3 desse prato ou 1/4, dependendo das suas necessidades, e complementar com outros alimentos saudáveis, como a proteína de baixa quantidade de gordura saturada, então uma carne branca, um frango, um peixe, até mesmo uma carne vermelha magra, sem gordura aparente, pode ser uma boa opção. Os ovos são excelente fonte de proteína também para quem tem algum tipo de problema no fígado, eu tenho um vídeo falando sobre isso. Complementa esse prato também com bastante legume, verdura, folhosos, com molho leve à base de azeite, vinagrete. Eu tenho muitos receitas de molhos aqui também que podem te ajudar nessa sua alimentação mais saudável. Lembra sempre que o equilíbrio é a palavra-chave. Me conta aqui embaixo, então, que tipo de arroz com feijão você costuma consumir no dia a dia? Quantas vezes você come arroz e feijão por semana? Você come todos os dias? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. E lembre que se você tem algum problema de saúde, tô na dúvida, Patrícia, devo ou não consumir arroz com feijão? Quanto eu consumo? Fala sempre com o seu nutricionista na sua cidade, com o seu médico. Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!